E aí pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês o método avançado de resolver o 2x2. Bom, o método avançado consiste de dois passos. Com o cubo embaralhado, você tem que fazer um lado, essa parte intuitiva, não vai ser abordada nesse vídeo, mas será abordada em outros vídeos. Não importa como o lado está, ele não precisa estar todo certo na lateral também. E depois você tem uma série de casos que resolve o cubo inteiro. O método mais rápido da atualidade eu diria que o único modo de ser sub 3 constante no 2x2. Bom, o método avançado também é dividido em três partes, que depende de como a camada de baixo está orientada. Então, para um caso de OLL comum, como esse, o SUNY, a camada de baixo pode estar certa. Essa parte do método, esse 1/3 do método, é chamado de CLL. A camada de baixo pode estar errada dessa forma, com uma permutação de duas peças assim, peças uma do lado da outra, e essa parte do método, esse 1/3 do método, chama EG1. Ela também pode estar dessa forma, com a permutação diagonal nas peças, e essa parte do método chama EG2. Essas são as únicas possibilidades para a camada de baixo no 2x2, e tudo isso junto chama-se EG, que é o método avançado. Bom, então abordando o método em si, a gente vai começar pelo CLL, que é o 1/3 do método que todo mundo decora primeiro. Antigamente tinha até os cubistas que faziam só ele, na época que o EG ainda não estava bem desenvolvido. Bom, como funciona o método em si? Se você parar para pensar, na verdade vocês vão reparar isso ao longo do vídeo, na verdade a parte de cima ela só se repete 3 vezes. O que eu quero dizer é assim, você tem um LL com a possibilidade de posição de cores, de pares de quinas, que eu vou ensinar isso logo, na camada de cima. Você tem esse caso com a camada pronta, SLL. Você tem esse caso com essa permutação entre duas peças juntas, que é o EG1, e tem esse caso com a permutação diagonal, que é o EG2. Então, basicamente, o reconhecimento dos casos são só para 42 casos. E você só precisa saber como está a camada de baixo, certo? Então, vamos ensinar o reconhecimento. Para cada caso de OLL, varia o reconhecimento, eu vou ensinar aqui. Mas basicamente funciona olhando pares de adesivos e olhando a relação entre eles. Então, por exemplo, no SUNY, um dos casos dele, você olha esses dois pares laterais na diagonal aqui, eles são opostos. Você olha esses dois aqui, eles são opostos também. Nesse caso, se você fizer assim, resolve o cubo. Mas, se por exemplo você olha assim e parece ser o mesmo caso de OLL, mas você vê que esses adesivos aqui que são opostos e esses aqui, esses dois, são iguais, se você só fazer o SUNY, não vai resolver o cubo. Você tem que fazer assim. Claro que eu vou mostrar os casos um por um. Certo? Então, funciona com pares de adesivos. Eles podem ser iguais ou podem ser opostos. Como que vai funcionar? Eu mostrando o caso, eu vou apontar com os dedos os dois adesivos, os dois pares de adesivos que você tem que olhar para saber reconhecer o caso. E é importante saber disso, que você tem que reconhecer dois pares de adesivos. Por quê? O melhor jeito de reconhecer e decorar o CLL, o EG inteiro, é saber que tem casos parecidos. O que eu quero dizer é isso aqui. Olha para esses dois casos de SUNY. Como eu falei, para quem não sabe CLL, esses dois são a mesma coisa, independente dos pares de adesivos. Mas se você olhar aqui, os pares de adesivos parecem a mesma coisa também. Desse ângulo aqui, parece o mesmo caso, mas não é. Você vê aqui oposto, oposto. Quando você olha esse aqui, oposto, igual. E sempre tem isso, na grande maioria dos casos, tirando o caso H, que tem só 4, então não tem essa simetria tão desse jeito, mas também tem uma simetria interessante que dá para notar na hora de memorizar. É isso. Como são dois pares de adesivos,
tem casos que vão ter 2 casos, sempre entre os 6, que tem um par de adesivo semelhante, um par de adesivo igual, então aqui é oposto, oposto. E o outro par de adesivo, se um é igual, o outro é oposto. Se um é oposto, o outro é igual. E sempre vai ser assim, porque a gente só olha a relação de adesivos opostos ou iguais. A gente só olha um par de adesivos e vê se eles são opostos ou iguais. Então, sempre de 2 em 2 casos. Eu sempre vou mostrar esses 2 casos em sequência. Então, o primeiro e o segundo são casos parecidos. O terceiro e o quarto, casos parecidos. O quinto e o sexto, casos parecidos. Então dá para dividir entre 3 grupos, cada grupo de CLL para um caso de orientação. Talvez esteja tudo complicado agora, gente, mas relaxa, tudo vai montar bem na cabeça de vocês assim que eu começar a mostrar os casos. Então, pessoal, oposto, 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 igual, 2 casos parecidos, sempre com uma configuração de adesivos a mesma e com outra configuração oposta. Tudo isso vai começar a fazer mais sentido agora que a gente vai começar a mostrar os casos de CLL. Então, vamos lá.
Bom pessoal, esse foi meu vídeo CLL. Eu sei que deve estar complicado agora, talvez esses casos que pareciam todos iguais agora são diferentes. Como vocês viram, eu pus bastante anotação no vídeo, pausando, para tentar explicar, não só com os dedos, para não ficar tão no ar assim. Mas pratique bastante, qualquer dúvida, envie um e-mail deutschkuber@hotmail.com. Pode entrar em contato no Facebook também. E é isso aí, gente. Até o vídeo de EG1.